e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém. Glória a Deus. Esse texto não está aqui por acaso. E esse texto tem algumas verdades para nos ensinar. Hoje eu vou transitar um pouco sobre a Bíblia, eu não vou expor especificamente esse texto, porque eu vou tratar de uma doutrina que é muito importante para a gente. Então, o tema de hoje da nossa mensagem, se eu puder colocar um título nela, é Obedeça e seja livre. Obedeça, seja liberto. Muitas pessoas acreditam que a obediência é o contrário de liberdade, e isso ganhou muita força na pós-modernidade, mas essa é uma das piores confusões que já foram feitas. Na verdade, só existe liberdade se houver obediência. Se eu cismar de me tornar passarinho e pular de cima desse prédio para expressar minha liberdade, eu vou voar? Porque existe uma lei que é a lei da gravidade. Se eu quebrar a lei da gravidade, eu vou morrer. As leis foram criadas para preservar a vida e permitir com que eu seja um ser humano completamente livre. Então existe a possibilidade de eu ser um ser humano livre, ou seja, ser completamente livre para ser um ser humano. A narrativa de que você pode ser o que você quiser e fazer o que você quiser, ela não condiz com os fatos concretos da realidade. Então, obediência e liberdade não se contradizem. Obediência é, na verdade, um meio pelo qual nós podemos desfrutar de liberdade. Estão comigo? Esse texto ele fala de dois aspectos muito importantes. E nesse texto em si eu não vou falar sobre obediência, mas sobre dois fatos. Como eu estou falando de liberdade, em outras palavras, de libertação, existem duas coisas que nós precisamos entender quando nós trabalhamos com libertação, tá? Primeira delas é que existe a possibilidade de alguém ficar possuído por demônio, que é o caso desse texto. Nesse caso, Jesus está conversando com esse endemoniado e pergunta o nome do demônio, não é para fazer entrevista, é para que eu e você soubéssemos que é possível uma legião, ou seja, aproximadamente 4.000 espíritos malignos, possuir uma pessoa. E o nome disso é endemoniamento. Só que existe um outro fato que a gente não percebe muito aqui, porque a gente não dá muito foco para isso, mas Marcos está apontando para esse fato. Existe outra coisa chamada endemonizamento, com Z. Endemonizado é quem está sob influência de espíritos malignos. Ele não perdeu o controle de si. Ele ainda consegue pensar, mas ele não é livre para chegar às suas conclusões sem influências externas. Ninguém é, na verdade. Agora, eles estão debaixo de uma opressão maligna. Como você percebe isso? Essa cidade. Esses caras aqui que davam mais valores a porcos do que a um ser humano. Se existe uma pessoa que não trata o ser humano com dignidade e considera qualquer bem material ou objeto mais valioso do que a restauração da vida de um homem que estava destruída, ali existe influência maligna. Porque o que o pecado faz é destruir a nossa personalidade. Foi o que esses demônios fizeram com esse cara. Ele não tinha nem nome. Ele era reconhecido como um endemoniado que corria pelado no cemitério, dormia lá e quebrava tudo. Só que as pessoas dessa cidade de Gadara, que era uma cidade muito rica, eram empresários, era um pessoal que tinha muito dinheiro e criavam porcos, inclusive, que dava muito dinheiro. Se você fizer um cálculo rápido aí aproximado, não do valor da época, você pode fazer isso também, mas você vê que 2.000 porcos é muita grana. É muita grana, gente. E quando esse texto relata que Jesus permitiu aos demônios que entrassem nos porcos, à primeira vista eu me perguntava, por que Jesus atendeu um pedido do demônio? Por que Jesus não manda essa cambada tudo para o inferno? Por que Jesus atende ao pedido deles e permite com que esses demônios possuam esses porcos? E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, porque os porcos
representavam o objeto de idolatria daquela cidade. O objeto de idolatria daquela cidade era o dinheiro, era o recurso financeiro, eram os bens materiais, ao ponto desses homens se importarem mais com os porcos do que com o ser humano restaurado. Perceba que Marcos ele coloca um contraste aqui. Quando eles se aproximaram, um homem estava sentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. E em seguida, João Marcos vai falar bem assim, olha, só que esses caras ouviram o que tinha acontecido e mandaram Jesus embora de lá. Jesus, ao permitir que esses demônios entrassem nesses porcos morressem, estava executando e exercendo misericórdia para a cidade de Gadara. Jesus estava dizendo, esse é o objeto que permite com que vocês estejam debaixo de uma influência demoníaca, ao ponto de vocês não valorizarem a dignidade humana. Mas eles não conseguiram perceber isso. E nós temos dois retratos aqui de como o demônio, o diabo, não sei como você chama, o capiroto, coisa ruim, duas maneiras como ele pode influenciar a vida de alguém. Primeiro, possuindo essa pessoa. Em segundo lugar, exercendo grande influência sobre a vida dessas pessoas. Bom, nós entendemos a partir da tradição cristã reformada, protestante, que um cristão, uma pessoa que foi salva por Deus, uma pessoa que possui o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, ela não pode ficar possuída por demônio. Em contrapartida, nós entendemos ainda a partir da nossa fé que uma pessoa que tenha nascido de novo pode sim ficar sob influência de espíritos malignos. E esse é um grande problema nos nossos dias, porque embora muitas pessoas estão dentro da igreja, estão cantando, estão de alguma maneira servindo ou fazendo alguma coisa na igreja, são pessoas que, por não estarem possuídas e caindo no chão e chamando a atenção, elas estão sob grande influência de espíritos malignos. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós vivemos debaixo de influência de espíritos malignos, nós vivemos uma vida infernal. Eu queria que você prestasse atenção nisso agora. O inferno não é apenas um lugar para onde se vai depois que morre. Assim como a antessala do céu, o reino de Deus, pode ser experimentado hoje por nós, a antessala do inferno também pode. E tem muitas pessoas vivendo uma vida infernal porque estão vivendo debaixo de influência de espíritos malignos. E nós precisamos acordar para esse fato, nós precisamos estar cientes desse fato. Que eu posso estar na igreja, mas ainda assim está sob influência de espíritos malignos. E desta forma vivendo uma vida infernal. O que é o inferno, em outras palavras, gente? O inferno é a tentativa do ser humano construir a sua identidade longe de Deus. O inferno é a nossa tentativa de sustentar a nossa existência sobre vapor. O inferno é quando nós assumimos uma vida desassociada do propósito de vida de Deus para mim, e quando eu estou dentro dessa estrutura que eu tenho que dar conta dela, eu não tenho respostas para as demandas da realidade. Isso gera angústia, gera sofrimento, gera ansiedade, gera pavor, gera medo, e esse monte de coisa que a gente está acostumado a ver. Mas Jesus, assim como libertou uma pessoa possessa por demônio, Ele também libertou muitas pessoas influenciadas por espíritos malignos. Preste atenção, não é algo tão distante. Vocês lembram que quando Jesus estava indo para Jerusalém, para ser crucificado, ele fala o que vai acontecer com ele e Pedro diz o quê? Não, Senhor. Com você? Não. Jesus olha para Pedro e diz bem assim, apartai-vos de mim, cala-te, diabo. Você cogita das coisas como os homens cogitam e não das coisas como Deus cogita. Agora, é interessante observar que Pedro, esse mesmo Pedro, pouco tempo depois, está indo se encontrar com Jesus no dia da ceia e Jesus pede para lavar os pés de Pedro e Pedro diz, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro diz, então me lava completamente. Jesus diz, você não precisa ser lavado completamente, você só precisa lavar os pés. Em outras palavras, e eu concordo aqui com o Dr. Martin Lloyd Jones, ele está afirmando, Pedro, você é salvo, mas volta e meia você suja os seus pés com o pó, com a poeira. Aqui uma representação do pecado, da carnalidade. Então você sempre precisa lavar os pés. Pedro, embora você seja salvo, às vezes esse pó te afeta ao ponto de você ficar debaixo de influência maligna, ao ponto de você ouvir uma voz achando que é sua, mas não é, é do diabo. Estão comigo ainda? Estão entendendo?
Agora, lá em Gênesis capítulo 3, e você não precisa abrir aí, no versículo 14, mas se você quiser conferir, pode conferir. Se você for os bereanos, fica à vontade, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 14, está dando a sentença sobre a mulher e sobre o diabo, a serpente. E Gênesis capítulo 3, versículo 14 diz que a serpente se alimentará do pó que é gerado e que sobe do pé das pessoas, dos descendentes da mulher. Então, o que alimenta a serpente? O pó. Presta atenção, o pó que sobe do pé, que suja o pé. Jesus diz que Pedro tem que lavar o quê? Os pés. Agora, lá em Gênesis capítulo 2, quando está formando o homem, diz que o homem foi feito do pó. Quando a gente faz uma análise, aqui eu preciso de liberdade interpretativa para interpretar Gênesis, porque Gênesis é uma literatura muito difícil de definir, tá? Não é uma narrativa histórica até o capítulo 11, tá? Quando começa a falar de Abraão e etc, ali já é uma narrativa histórica. Mas Gênesis, até esse momento, a gente não consegue datar e nem distinguir direito que tipo de linguagem que está sendo utilizada ali, porque era um recurso da literatura hebraica. Agora, eu preciso... E eu consigo fazer essa analogia, usando a liberdade judaica de interpretação, inclusive, quando eu vou para o Novo Testamento. Mas aqui eu já posso perceber que o homem foi feito do pó. Pó representa a carne. No Novo Testamento, carne representa pecado. E a serpente se alimenta do pó. A serpente se alimenta da carne. A serpente no Novo Testamento se alimenta da carnalidade, do pecado. O mesmo pó que alimenta a serpente, o pó que Pedro tem que lavar os seus pés. Ora, se eu estou falando sobre liberdade, estou falando sobre a possibilidade de eu não estar sob influência de espíritos malignos, bem como não ser possuído se eu nasci de novo, então eu tenho que entender o que isso significa. Se a serpente se alimenta do pó, se a serpente se alimenta da carnalidade, o que é que eu faço para ser livre, para viver a liberdade cristã? Eu tenho que matar a serpente de fome. Estão entendendo? Agora, existe uma coisa interessante aqui. Lá em Filipenses, aliás, Colossenses capítulo 2, versículo 15, você pode conferir também se você quiser, diz que Jesus Cristo triunfou sobre todos os principados e potestades. E aqui a gente tem uma interrogação. Se Jesus Cristo triunfou sobre todos os principados e potestades, por que que o diabo ainda faz o estrago que faz? Inclusive na vida de gente que já foi salva. A resposta já foi dada. A resposta é que o diabo ainda faz estrago porque ainda existe alimento para ele. E Paulo, em Filipenses, aí eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia agora. Efésios capítulo 2. Efésios, Filipenses é depois. Por incrível que pareça, gente, eu já estou terminando, tá? Efésios capítulo 2, versículo 1. Leia para mim, Alaí. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Continua? Pode continuar. Os quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Paulo está dizendo que esse espírito maligno atua com base na desobediência. Presta atenção. O que alimenta a ação do diabo e a influência do diabo nas nossas vidas é a desobediência. Por incrível que pareça, obediência liberta, desobediência escraviza. O que alimenta o diabo, o que dá poder ao diabo para que ele exerça influência sobre a minha vida, se chama desobediência. E nós, como igreja, precisamos aprender o hábito da obediência. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza revolucionária que quer se opor a toda e qualquer autoridade que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Para que eu experimente a libertação que Jesus Cristo propõe, eu preciso adquirir o hábito da obediência.
A libertação é fruto de obediência. Paulo está dizendo que o que alimenta a serpente, o que alimenta o diabo, o que dá poder ao diabo é a desobediência. Logo, se eu não quero que ele tenha poder sobre a minha vida, eu não vou alimentá-lo. Se eu não quero alimentar o diabo, o que é que eu faço? Eu obedeço a Deus. E não apenas a Deus, eu obedeço às autoridades que Deus colocou na minha vida. Entendendo que a minha obediência a essas autoridades é uma obediência a Deus. Foi Deus quem me deu o meu pai e a minha mãe. Não interessa se eu tenho 31 anos de idade ou 18, eu devo respeito e obediência aos meus pais. Vocês estão entendendo? Deus nos deu o evangelho para que a gente obedecesse. Agora, grande parte das pessoas vivem uma vida infernal porque simplesmente abraçaram a desobediência como estilo de vida. Elas só fazem o que querem, quando querem, do jeito que querem, pro que querem. E o convite do evangelho é exatamente o oposto. Já não vivo mais eu, diz o apóstolo Paulo. Cristo é quem vive em mim. Paulo está dizendo assim, eu não tenho mais vida. Não se trata mais dos meus sonhos. Não se trata mais dos meus projetos de vida. Se trata da vontade de Deus para a minha vida. E quando eu vivo a vontade de Deus e obedeço a Deus, eu vivo a liberdade que Cristo me propõe. Nós temos dificuldade de obedecer, e porque temos dificuldade de obedecer, nós parece que carregamos o mundo nos oprimindo nas costas. E a solução para esse problema, prestem atenção, você não expulsa demônio que está te influenciando no grito. Em nenhum momento Jesus diz, grita com o diabo que ele vai correr. O que a Bíblia está nos dizendo é que a maneira como você vence o inimigo da sua alma, porque Deus não tem adversário. Quem tem adversário somos nós. A única maneira que você pode vencê-lo é obedecendo ao Senhor. Agora pasmem, a única maneira de você viver a vida verdadeira é obedecendo ao Senhor. A única maneira de você encontrar deleite e alegria é obedecendo ao Senhor. A única maneira de você encontrar satisfação na sua vida é obedecendo ao Senhor. Estão entendendo, gente? Jesus, ele vence o diabo na cruz. E Filipenses, agora sim, né? Filipenses 2, do 5 ao 8, vai dizer que Jesus Cristo... aquele texto, você conhece, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, vocês conhecem esse texto. E lá no final diz que Jesus Cristo se torna humano, no versículo 8, e ele é obediente até a morte. Jesus vence o poder do diabo na cruz, porque a cruz é a manifestação da obediência de Jesus como Filho de Deus. Gente, não existe vitória sobre espíritos que te influenciam sem obediência. Não existe libertação sem processo. Vou repetir, não existe libertação sem processo. A libertação se dá através do processo da obediência, que é um bom hábito. Quando nós assumimos a desobediência como estilo de vida, nós nos colocamos dentro dessa categoria que está em Efésios capítulo 2. Nós nos tornamos filhos da desobediência. Como filhos da desobediência, nós nos tornamos marionetes. Nós somos influenciados. O diabo, ele não tem outro objetivo a não ser nos causar o maior dano possível. C.S. Lewis escreve um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e provavelmente, se você não leu, você já ouviu falar sobre esse livro. E um dos princípios que ele trabalha nesse livro, no começo do livro ele fala, existem 2 erros que nós podemos cometer quando diz respeito ao diabo, quando o assunto é o diabo. O primeiro é superestimá-lo, é dar a ele um poder que ele não tem. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Acabou a luz, é o diabo. Acabou a água, é o diabo. Não, talvez você só não tenha pago a conta. Não cuidou do princípio da generosidade e não soube administrar bem os recursos que Deus te deu. E aconteceu, ou às vezes acontece porque todo mundo aqui passa por necessidades, dificuldades na vida, isso é coisa da vida. Então nós não podemos dar ao diabo um poder que ele não tem. Aliás, Martinho Lutero diz que o diabo não passa de um vira-lata acorrentado nas mãos de Deus, fazendo tudo o que ele faz e causando todo o dano, achando que é livre, mas ele não sabe que na verdade, eu estou parafraseando, tá? Ele só está fazendo o que Deus permite ele fazer para a glória do próprio Deus. Ou seja, o diabo, ele não é uma oposição a Deus. Deus não tem adversários. A gente não pode dar ao diabo um poder que ele não tem.
Mas um segundo erro que C.S. Lewis fala que a gente não pode cometer, ou C.S. Lewis, não sei como você o chama, é subestimar o diabo. É achar que ele não tem nenhuma influência sobre as nossas vidas. É achar que ele é completamente passivo. É achar que esses sentimentos que muitas vezes querem engolir-nos de dentro para fora, essa claustrofobia que nós temos das nossas próprias emoções, é achar que isso é simplesmente resultado das minhas experiências sociais, afetivas. Como se isso não fosse explorado pelo inimigo, ou como se ele não trabalhasse para que esse tipo de coisa nos engolisse. Que o Senhor nos ajude a não sermos enganados, gente. Nós temos um inimigo das nossas almas que não descansa. E se ele puder transformar você, que é alguém que nasceu de novo, em alguém escravo dos seus descontroles e das desordens que existem dentro de você, ele vai gerar o máximo de sofrimento possível para você. Ah, pastor, por que Deus não me liberta então? Porque Deus é um Deus de princípio, ele já te libertou. Você desfruta da liberdade em Cristo Jesus quando você aprende a obedecer. Amém. Algumas pessoas precisam que a gente imponha as mãos e ore sobre elas. É verdade, já aconteceu, já orei por pessoa possessa. Já orei por alguém que não estava possessa, enquanto eu orava ela ficou possessa. Verdade. Mas eu diria que a grande maioria está sob influência e resolve o problema aprendendo um princípio, o princípio da obediência. Deus trouxe algo à minha memória agora, que eu ouvi de um pastor, e eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado sobre isso. Ele falou bem assim, você acha que você é a igreja? Ele perguntou para as pessoas que estavam lá. E o pessoal disse, sim, eu sou a igreja. Ele disse, não, você não é a igreja. Você é uma pedra viva que edifica a igreja. Por isso que você, como pedra viva que edifica a igreja, não tem como ser igreja sozinho na sua casa. É por isso que a gente tem que obedecer Hebreus e não deixar de congregar. Porque nós somos uma pedra muito importante na construção, mas nós sozinhos não somos igreja. Gente, são princípios que se nós obedecermos, nós desfrutaremos de uma... Eu falei isso várias vezes. Se nós obedecermos a esses princípios, nós desfrutaremos de uma maior densidade da realidade do reino de Deus. O contrário também é verdade. Então o meu objetivo aqui não é impressioná-los com teologia, não é impressioná-los com palavras bonitas ou com frases de efeito. O meu objetivo é pregar o Evangelho. E hoje eu quero que você entenda, existe um meio pelo qual Deus nos faz livres e completamente livres nele. Esse meio é a obediência, o que alimenta o diabo para que ele cause tanto dano, tanto estrago e tanta opressão e tanta coisa ruim na minha vida é a desobediência. E o chamado do Senhor para as nossas vidas, para hoje pela manhã, é adquira o hábito de obedecer. Adquira o hábito de obedecer. Seja livre. E eu vou usar um exemplo aqui para finalizar, de um livro que eu li recentemente, e ele diz, o autor ele diz bem assim, olha, imagine que você está numa casa muito bonita. Imaginaram? Pode imaginar a sua casa. Mas a minha casa hoje, pastor, não é exatamente como eu quero. Imagine a casa que você quer. Muito bonita. Agora, imagine que num dos quartos tem um ninho de rato. E por que tem rato ali? Porque tem lixo lá. Você convidaria alguém para ir na sua casa sabendo que tem ninhos de rato lá? Pode falar comigo, gente. Não. Provavelmente não. De repente você está tomando um café e passa um rato lá. Misericórdia. Ele falava, a nossa vida é como essa casa. E os espíritos imundos são como esses ratos. Se eles estão encontrando habitação é porque eles estão se alimentando de algum lixo da nossa vida. Para que nós sejamos livres, nós temos que tirar o lixo. Limpar a casa. E esse lugar que era ocupado por eles precisa ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer tirar os ratos da nossa vida. Só que a gente tem que tirar o lixo da nossa vida. E desobediência é uma palavra geral. Como lixo é uma palavra geral. Mas existem lixos específicos.
mágoa, amargura, raiva, rancor, ganância, vaidade, orgulho. São lixos que alimentam a influência dos espíritos malignos sobre a nossa vida. Nesse livro que eu li, o autor falava que um dos maiores alimentos hoje para esses espíritos malignos são a mágoa e o rancor. A gente tem muita dificuldade de perdoar. Só que perdoar também é um caminho para a liberdade. Porque Deus nos fala que nós precisamos e devemos perdoar. Tirar a mágoa do nosso coração e o rancor. E o perdão, outro dia a Larissa vai falar com vocês sobre ele. Ele passa por várias áreas da nossa vida. Inclusive você precisa aprender a se perdoar. Porque a culpa, ela se torna um prato de mão cheia para esses ratos permanecerem na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos limpar e para nos purificar de toda injustiça. Mas o diabo explora a culpa para te manter refém. Por culpa você deixa de fazer muita coisa que deveria, mas ele quer que você pense que você só poderia, mas não pode mais. Enfim, eu não sei o que está alimentando esses espíritos malignos com essa palavra geral, desobediência. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer te fazer desfrutar da maior liberdade possível nessa vida, no reino dele. E nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer é difícil. Como é difícil. Eu sofri muito com obediência quando eu entrei no quartel. Há muitos anos atrás. E eu tinha que obedecer uma pessoa que estava na cadeia de comando, que era superior a mim, mas que não tinha terminado nem a 4ª série. Ele me chamava de estrume, eles me botavam para rolar em cima de um cupinzeiro lá no meio do mato. Eles nos humilhavam ali, mas aquele foi o ambiente que Deus utilizou para me ensinar um princípio fundamental, que é a obediência. Eu não saí de lá com inimizade com ninguém, pelo contrário. A obediência abriu portas. E a obediência me deu privilégios, que no começo não tinha, mas depois eu tive. Amém. Adquira o hábito de obedecer. Tira o lixo da sua vida e seja livre em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar.